Twitter, como aqui também no chat. Mas tem uma galera que estava assistindo que mandou pergunta para vocês, começar por um parceiro seu de longa data. Não sei se vocês são amigos. Olá. Você tem amigos no Pânico? Fez amigos? Muitos? Tem. Eu acredito que sim, né? A gente é amigo? Você subiu, né? Colega. Eu gosto de você. Então eu também gosto de você. Mas a gente não tem um contato assim, sim. né? Mas eu gosto de você. Mas você falaria mal de mim? O Eros no Pânico? Você no reality, eu falei, pô, queria que representasse um pouco mais ali e tal. Que eu até acho que ia, tá? Não, se alguém eu acho que você não ia ficar nessa paz e amor o tempo todo. Acho que alguém ia cutucar. Mas você, não, você é uma pessoa de boa. Acho que você foi exatamente o que você é ali. Não, se alguém não conhece, pô, adoro o Eros. Como que ele é normal? Ele é pau no cu? Não, eu falei no Twitter. Eu falei, perguntaram aí, a gente espera alguma coisa. Eu falei, ó, ele é gente boa, nunca vi brigando. Espero que vá pra treta. E ele mandou um recado pra você e uma pergunta. Fala! Eros, meu amigo, meu parceiro de muitas gravações, gosto muito de você, meu querido. Eu queria te fazer uma pergunta rápida. Você que é um cara que ficou conhecido por criar tantas rimas, criar tantas ofensas divertidas, por que você não criou mais ofensas para poder pelo menos criar uma treta? É isso que o Brasil quer saber. Acho que não deu tempo, né? Como é bom ser milionário, né? Você viu? Vai em algum país que a gente não sabe. O cara tava no quintal da casa dele. Olha. Ele que já fez o Power. Ele fez o Power, ele já também colocou ácido hialurônico na bingola. É verdade. Sério? Detalhes, né? Você tá ligado que isso pode hoje, né? Acontece. O Esdras colocou também, você não ficou sabendo? Não. Mentira. Quanto gente. detalhe. Ácido pra dar O Esdras ficava de sunga e sempre tava com Toblerone na sunga ali. Você manjava. A gente jogava água gelada e não diminuía aquele negócio. Aí a Gretchen falou, não, é que ele colocou ácido hialurônico. Harmonização. Harmonização Será que é tipo um pacote bônus? Ela fecha pra fazer nela e vai, tem meu marido, sobrou um pouquinho e vai? Foi isso aí. Caramba, hein? Ela contou. É. E ele não queria. Eu não queria, cara, eu não queria fazer, mas ela pediu. Leitinho de aveia é valioso. Então, o que aconteceu? Faltou Não, o lance era assim, o que a gente pensa? Que ali a gente tava pensando que era ser um reality voltado para outro lado. Mais pra graça, mais pras piadas, enfim. E não foi. Mas óbvio que se virasse contra a gente... Ninguém atacou a gente, tá ligado? Eu não ia atacar alguém de graça. Porque você sabe, quem ataca alguém de graça também se dá mal. Sim. Pô, eu não ia virar vilão, cara. Exceto a Gretchen. Eu não ia vir, tá ligado? Eu não tenho o perfil de virar vilão. Chegar do nada e meter Eu vou meter uma ofensa pra você, pra brincar, pra dar uma sacaneada, mas não pra... Mas se tivesse virado diretamente contra ele, ele é o tipo de pessoa que aí ele fica na piadinha só... Mas se tivessem atacado... Então, mas como não atacaram, aí é difícil. O primeiro ataque que foi quando a gente pôs o Anthony e a Ana Paula no triturador, e eles foram falar assim, naquele lugar pra fazer stand-upzinho, a gente já ficou puto. Aí, quando descobri uma cagada deles, que foi a trairagem lá na hora das apostas, a gente já começou a buscar essa informação. Não, e ele ficava, as pessoas chamavam ele, vem brincar, vamos distrair a gente tá muito nervoso. Aí ele falava, não posso, porque aqui não é lugar de piada, de stand-up. Mas não, a gente não teve mais tempo pra desenvolver isso. Mas, maluco, se rolar alguma coisa, que alguém me xingasse, mesmo, a Giovana ia ficar maluca. Se alguém xingasse a Giovana, não, aí o bicho é outro, tá ligado? Mas não teve, porque, tipo, todo mundo gostou da gente. Vamos ver o que a Nina, do Central Reality, do Fala Nina, mandou pra vocês. Oi, Gi! Oi, Eros, tudo bem? Eu sou a Aline Sá, sou aqui do Fala Nina e queria fazer uma pergunta pro casal. Vamos colocar uma pimentinha aí nesse ambiente? Eu tava vendo ali uma conversa com a Carol e o Eros lá na despensa, onde a Carol dizia pro Eros que vocês não sairiam nessa DR de jeito nenhum e que o Eros ali era... vamos dizer que o casal era o equilíbrio aí da casa, né? E o que eu quero saber, Eros, o que foi mais difícil para você escutar e aceitar? A Carol, que se acha entendedora de reality show e ter dado aí essa certeza para você, ou o Anthony que disse que você teria que fazer o seu stand-up aqui fora? Cara, eu vou falar, a Carol, pra mim, ela é muito coerente nas ideias dela. E quem vive lá dentro tem uma realidade diferente de quem tá aqui fora. Então... Eles dois já tinham tido a experiência do Rada participar de um reality, né? A gente nunca tinha participado, então tudo pra gente era muito novidade. Mas o dele também nem dá pra contar muito, viu? Então... Ele tava tipo Cadu na fazenda. Então, ela falou isso, e ela falou os dois falaram,
que eles vieram pro Power já com a proposta diferente. Porque ela disse que, observando, assistindo a Fazenda, ela viu que se ele tivesse sido mais incisivo, imposto mais, que ele talvez teria sido um campeão, porque ele chegou, acho que fez 90 dias, né? Foi um dos últimos a ser ali eliminado. Então, campeão, não sei, mas... eu não assisti. Ele tinha uma história com a Márcia Fu que ele não aproveitou tão bem, assim, que podia ter criado uma história nova. Aí eles já vieram com essa proposta de se impor mais, entendeu? Mas sim, ela a todo tempo ela falava, quem gosta de reality, foi isso que a Nina falou, gosta disso, mas a gente... Vou falar, mesmo eu não estando junto nessa conversa com a Carol, a gente nunca se deixou levar por isso, entendeu? Porque a gente tinha essa plena consciência que vocês falaram, que a gente estava indo para uma DR com os 2 embates da casa. Eu falei para algumas pessoas, falei, gente, vocês não estão entendendo, a gente está indo com a Gretchen, que tem embate com a Thalíria, e a gente está indo com o Rada e com a Carol, ainda mais depois da briga que teve essa manhã. Quem que vai sobrar? Vai sobrar para mim e pro Eros. Mesmo a gente tinha uma pontinha de esperança, assim, pelo fato da Gretchen ter desistido da prova, não ter cumprido, de toda hora ela ficar falando... Uma coisa que fez também vocês saírem, estrategicamente, a gente viu que vocês do lado da Carol e do Radamés, aí tem uma divisão de votos, porque era um grupo só ali, mesmo que menor, mas era um grupo só que concentrava pra Gretchen, e vocês tinham uma divisão de votos, então rolava isso. Então até pra pensar em formar a DR, era bom que não tivesse 2 do mesmo grupo. Sim. E, então, mas aquilo que a Carol falou, né? A Nina perguntou, e a Carol falou que via a gente como equilíbrio da casa. E realmente a gente se sentia isso daí, porque a gente falava com os 2 grupos, e na hora que sempre tinha dinâmicas que a gente ficava na sala, a gente fazia o Fashion Week ali, né? Eu fazia o Fashion Week, falava como que a galera tava vestida, tá ligado? E os caras falavam, maluco, como o cara consegue ter umas ideias dessa, umas puta piração? Teve até um episódio, acho que foi no Quebra Power, que o Bilu foi reclamar, porque o Rada falou mal da roupa da Fran. Da Fran. E aí, na hora de se defender, o Bilu falou, pô, o Eros fala mal da roupa de todo mundo e não ofende ninguém, você não sei o quê. Ele falou algo nesse sentido, entendeu? Então, mas quando a galera tava junta, eu falava sacaneando a roupa de todo mundo, pra pessoa. Às vezes, se eu tivesse falado isso em segredinho com alguém, tá ligado? Nossa, ali a roupa da Fran parece que ela pegou da avó dela. A avó dela deve estar passando frio. Pode ser que ela de casa fale, nossa, o cara tá venenoso, tá ligado? Mas eu fazia isso na frente da pessoa. E a pessoa ficava brava. Não, a pessoa dava risada, tá ligado, cara? Então, acho que foi por isso que a Carol eu falava falou do Cadu, que a Cris escolhia a roupa dele, tá ligado? Na frente dele. Não falava por trás. Que o Cadu tomava Viagra, tal, essas coisas. Vamos pra pergunta da Ju Nogueira, vai. Na frente, tá ligado? Fala, Lucas Selfie, fala, galera. Pois muito que bem, minha gente, deu ruim pra vocês, né? Aqui fora, o assunto que rende é que vocês estavam levando tudo muito na brincadeira. Que era risadinha, que era kikiki e jogo, que era bom. A gente viu pouca coisa. Aliás, vocês não eram os únicos. Boa parte do elenco tá com medinho de jogar. Vocês tinham essa percepção dentro da casa também? Ou vão colocar a culpa no... esse é o nosso jeito, a gente não podia entregar nada diferente. Se arrependem? Sim ou não? Me conta aí porque eu quero saber. Super beijo! Eu me arrependo da gente não ter tido mais tempo, né, porque a gente não se envolveu em um embate, como a gente disse. Então é difícil a gente puxar uma briga que não acontecu com a gente. Então eu fico triste. Então, aí fica parecendo que eu tô querendo... Então, se a gente vai lá e puxa uma briga... Quem é os vilão? Mas a gente. Se a gente vai lá e compra a briga de alguém, idiota comprando briga de alguém. Mas às se a vezes gente não briga nenhuma, os caras estão pra piadinha. Não estão pro jogo. Muito louco, né? Então eu fico triste da gente não ter tido mais tempo. Mas talvez... é que às vezes também, por exemplo, vocês gostam da Thalíria e do Rafa. Sim. Naquele momento que a Gretchen chega pra você e ela vai ali, não, mas presta atenção, porque olha o que ela fez, a Giovana saiu, você é a próxima e tal. Que ela, assim, nitidamente ela tá fazendo a sua cabeça pra se afastar. E ali você, né, o público também espera, mas ela não gosta deles, por que ela não... Gretchen, não concordo com você, eles são meus amigos, é isso, essa é a sua opinião, essa treta é de vocês, não quero saber. Então eu acho que era no detalhe assim, que às vezes dava pra ter se posicionado, entendeu? Rafa não é tão próximas da gente quanto a Carol e o Rada, tá ligado? Sim. Então a gente tava entendendo qual que era o jogo deles. Pô, a Thalíria e o Rafa e a Giovana e o Diego eram muito próximos. Aí a gente achava que a Giovana e o Diego também gostavam da gente. Aí quando eles saíram e colocou a gente no ranço, a gente ficou sem a gente começou a pensar, será que a Thalíria e o Rafa também acham isso da gente? Não tinha essa proximidade. Aí a gente não chegou pra Thalíria e pro Rafa e falou assim, por que vocês acham que o Diego e a Giovana colocaram a gente no ranço? Não tinha essa proximidade pra falar isso, tá ligado? Eu nem sei por que eles colocaram. Alguém sabe? Colocou quem? O Diego e a Giovana botaram eles no ranço?
vocês, É. acho que a justificativa foi que não tava entregando. Ah, Essa tá. justificativa que eles viram aqui fora, né? Que o público queria que entregasse mais, que não ficasse só de risadinha. Então a justificativa foi meio que. Foi no essa, quebra-power. é. Eu perdi que era Dia das Mães, eu tava fazendo churrasco. verdade. Tá certo. Tá certíssimo. Boa. Vamos ver agora o que... Caio Barbosa mandou uma pergunta, vamos ver. Fala, galerinha do Self-Service, Caio aqui, que tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo e quero fazer 2 perguntinhas agora pro casal eliminado, pra Gi Prado e pro Eros. Primeiro eu quero saber, vocês acharam que foi justo vocês terem saído pro casal Gretchen e Ezra, sendo que eles se colocaram na DR? Vocês acharam que o público fez uma decisão correta? E segunda coisa que eu quero saber, agora que vocês saíram, qual casal vai ser a planta da edição? Me conta. Cara, tá falando que a gente era a planta da edição? Sutilmente, né? Aquele jeitinho. Aí depende, se planta for não tá na treta ali... Não puxar a briga. Planta é o Cadu. Então, eu também acho. Eu até imagino o trabalho que o editor do programa tem pra colocar cenas dele. Porque ele não faz nada. A gente não localizava ele também dentro da casa, então... Então você comentando que ele participava bastante, contava as histórias, na edição não aparecia. Então, ele cara, só aparece no ao vivo. Porque a edição, não tô falando mal da edição, pelo amor de Deus. A edição foca no que o povo tá No que querendo. tá acontecendo, Lógico, né? Lógico, de vou mais perder. interessante. Cara, que imagina, não gera, então não pra tem quem como. tá aqui exato. assistindo, cara, a edição tem que trabalhar demais. Porque aconteceu agora e já tem que estar editado pra passar a noite. Então tem que focar em algum lugar. Então, imagina só a edição. A gente ficava falando, né? Meu, a edição deve estar maluca com o negócio, porque é trilhões de câmeras buscando e tal, enfim. Então, o Cadu não estava envolvido em tretas, né? Só que o Cadu, cara, muito engraçado, cara. Impressionante como o Cadu é engraçado, tem um time da piada muito rápido, tá ligado? Diferente do meu time de piada. É um outro tipo de piada, mas ele tem. E quem vai ser a planta agora? Cara, Cara, o Neguinho Emily Não, ele fica ali, ó, comendo pelas beiradas. Eu acho que é o Cadu e a Cris mesmo. É que o Neguinho Emily é o seguinte, cara. E agora o que a tempo Gretchen do Neguinho, ir respondendo... o tempo dele... Cara, porque é o seguinte, o tempo dele, o tempo assim de piada, o tempo de fala... De quem? Do Neguinho. É muito estranho. Por exemplo, ele quer fazer uma Ele fala piada. com pausas, né? Ele quer fazer uma piada. Não, e Do ele... bom dia. Bom dia! Frase do dia! Aí não vem a frase do dia. Você espera o quê? Frase do dia! Aí, moreno do cabelo comprido. Mais longo que seu cabelo, só o chifre do seu marido, por exemplo, tá ligado? Frase do dia! Ouça sua mulher. Vamos lá. É aquela piada que você ia de constrangimento, né? Tipo, não tem graça Isso não é nenhuma. frase do dia. Aí tá. Se liga, na primeira treta que deu ali, na primeira DR, que o Anthony levantou a voz ali com a Silvia, o André falou assim, ó, não fala com a minha mulher. Não grita com a minha mulher. Só que aí teve um porquê. O cara tava gritando com a mulher dele. Se não grita com a mulher, fala comigo. Aí, o Neguinho achou muito interessante, guardou no bolso. Aí, no primeiro quebra-power, discutindo com o Diego nem tava falando com a mulher dele. Não fala com a minha mulher! Eu falei, não, cara, não tem o tempo errado do bagulho, cara. Não Mas eu faz acho que, isso. falando em tempo errado, talvez isso se encaixe um pouco pra vocês também, porque eu não via vocês como plantas, vocês apareciam. Eu acho que a questão era o tempo errado da piada também. Porque no dia a dia era engraçado. Mas aí quando chegava numa dinâmica em que você tem que responder algo, e aí na hora faz a piada e tal, acho que foi isso que pegou, né? Sim. E aí algumas pessoas confundem o planta com... o saboneteiro, ou com o que faz gracinha na hora que as pessoas querem que seja mais sério. Então, acho que foi isso. Mas fazer a graça na hora que era pra ser mais sério era uma estratégia nossa também. Tanto que antes da gente entrar pra casa, a gente não é do perfil que vai gritar e vai não sei o quê. O que a gente combinou? Se alguém vir pra cima da gente, vamos tirar onda, vamos fazer piada até a pessoa sair do sério. Entendeu? Tava com isso aqui na cabeça já. O cara discutindo comigo... Mas assim, você fez lá. O quê? Já mandava essa daí. Pra ver o cara. Só que não rolou, entendeu? Mas aí quando o Anthony fala aquilo do stand-up, muita gente gostou. Porque queria que nas dinâmicas vocês levassem Porque ele meio mais que a sério. representou o que uma parcela do público achava. Porque assim, o problema não era a piada em si, até porque tinha muita coisa, que nem a cena ali, o pau comendo, você passando hidratante no Esdras, é um negócio que chama atenção ali. Justamente o que é além disso, entendeu? Então, tipo, isso você falou, se alguém vier brigar comigo, eu vou provocar até a pessoa sair do sério. Teve essa oportunidade com a Ana e com o Anthony, mas o que passou é que eles pegaram numa ferida que aí vocês se estabilizaram. Vocês não conseguiram fazer piada em cima deles. Vocês ficaram mais sentidos com o que eles falaram do que, de fato, conseguiram zoar. Porque aí, sei lá, era um momento, imitar os dois ou fazer eles perderem a linha de alguma forma. Mas ali também, cara, os apresentadores estão no telão.
não tão próximos. O áudio, a gente ouvia o que os caras falam, era longe, não ouvia direito, tá ligado? Você não via... Na hora que a gente começou a querer argumentar, pediram pra gente parar de falar que tinha o próximo. Então é difícil se administrar tudo isso, né, com o time certo.